Boa noite e bem-vindos a mais uma AgroMeeting organizada pelo Espaço Visual. Desta vez o tema será desenvolvimento de territórios de baixa densidade. Conta com a presença do engenheiro José Martins, como tem vindo a ser habitual como moderador, portanto, agrónomo, empresário, consultor em agricultura, projetos de investimento e ambiente, empreendedor, blogger, CEO da Espaço Visual desde 1993 e da RURIS desde 2009. E o engenheiro Humberto Cerqueira, quem agradecemos desde já a presença e por ter aceito o nosso convite, licenciado em Gestão e Extensão Agrária pela Escola Superior Agrária de Coimbra, pós-licenciatura em Administração Escolar pela Universidade Católica Portuguesa, desempenhou funções de professor e diretor da Escola Profissional de Framil até 2009, exerceu o cargo de vereador da Câmara Municipal de Mondinho de Basto entre 2001 e 2009 e, posteriormente, assumiu as funções de presidente da Câmara. Mais recentemente, em 2020, renunciou ao mandato para assumir a função legal da Comissão Diretiva do Norte 2020. Vou falar um bocadinho também sobre o funcionamento do evento. Este evento terá uma duração média de cerca de 1h30. Será feita uma apresentação, mais ou menos de 10 minutos, onde os participantes também podem ir aproveitando para colocar as suas questões no link. Portanto, têm que entrar no link, devem entrar no link do que foi fornecido, para entrar na plataforma Zoom, e as questões devem ser colocadas no bate-papo que vos aparece do lado direito. Apesar do evento estar a ser transmitido nas redes sociais do Espaço Visual, as questões têm mesmo que ser colocadas e só serão essas feitas na plataforma Zoom. Para os novos participantes, aproveito para fazer uma breve apresentação muito rápida do Espaço Visual. Estamos no mercado há 27 anos e desde então temos crescido os diferentes departamentos, constituídos por consultores especializados para cada atividade que desenvolvemos. Somos neste momento constituídos genericamente por 3 departamentos: o departamento de projetos de investimento, onde elaboramos estudos técnicos, económicos, planos de negócio, com algumas análises de sensibilidade, quer para efeitos de projetos, de candidaturas, quer também para efeitos de financiamento bancário. Projetos de investimento no âmbito do PDR 2020, Portugal 2020, Turismo Portugal, entre outros. Fazemos também assessorias técnicas. E já agora aproveito também para dizer que há alguns projetos a decorrer que se podem adequar à vossa ideia e que também soubemos há pouco tempo e também já noticiamos que os jovens agricultores irão abrir agora no último trimestre do ano, portanto, podendo iniciar a preparação da vossa candidatura com antecedência. Também temos o Departamento de Formação Profissional, que é o departamento mais recente da empresa, que se verificado a importância da formação para o bem executar dos negócios que vão surgindo. Estas formações são dadas em regime e-learning presencial e também e-learning. São adaptadas sempre a vários segmentos. Lançamos agora também uma nova marca, a AgroBlues School. De salientar também, tal como acontece na parte dos jovens agricultores nos projetos, também a formação é alvo de pontuação para estas candidaturas e por isso também devem começar a formação para este efeito. Também temos o Departamento de Contabilidade e Gestão, onde tratamos da contabilidade de diversas empresas, de questões fiscais e de gestão, e também temos parcerias para dar soluções no âmbito de seguros agrícolas, principalmente na vertente do risco agrícola, portanto, seguros de colheita. Portanto, vamos então abordar este tema e passo então agora, sem me alongar muito mais, passo a palavra ao engenheiro José Martins, enquanto moderador do evento. Com certeza também quererá dar uma palavra inicial antes do evento iniciar. Boa noite, bem-vindos a mais um AgroMeeting, todas as quintas-feiras neste horário. Hoje é para discutir um tema que a mim é muito caro, que é o desenvolvimento em territórios de baixa densidade. É naqueles territórios que trabalhamos e sobre o qual temos uma preocupação muito grande em contribuir para o desenvolvimento, mas não há nada como fazê-lo
com uma pessoa que é massa crítica, que é uma pessoa ativa ao longo de várias dezenas de anos a fazer esse desenvolvimento de uma forma de primeira linha. Portanto, é com enorme gosto que aqui temos o engenheiro Humberto Cerqueira. Aproveito para agradecer a disponibilidade e ter aceitado este nosso convite para ser o conferencista. E é isto que nós procuramos, é trazer pessoas que tenham experiência, que tenham ideias, que tenham ações, que tenham resultados e que os venham discutir connosco. Portanto, dou a palavra ao engenheiro Humberto Cerqueira e mais uma vez, muito obrigado por estar cá connosco. Muito boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite ao engenheiro Martino e a empresa que representa, todos os colaboradores, cumprimentar todos, dizer que é um prazer que estou aqui também, poder falar num tema que é um tema sempre muito presente e muito atual na sociedade, nem sempre com uma visibilidade que talvez mereça. E vou tentar abordar esta questão, falando um pouco da minha, enfim, tomando a minha experiência como diretor de uma escola profissional e mais recentemente, na última década também, como presidente de uma Câmara de um território de baixa densidade. E a designação baixa densidade é sempre uma definição que nem sempre é muito, enfim, nem sempre é muito pacífica. É utilizada para a aplicação dos fundos comunitários, porque é preciso um racional, um critério para a aplicação desses fundos. Este é a designação de território de baixa densidade é o conceito mais recente. Estes territórios já tiveram outras, ao longo do tempo foram tendo outras designações, mas este é o conceito mais recente e por simplificação vamos usá-lo desta forma. Dizer-vos que, por exemplo, no norte do país, que engloba 86 municípios, 52 municípios têm todas as freguesias, têm toda a população, são consideradas como territórios de baixa densidade. Se fizermos um mapeamento do país, digamos, esta mancha, se pegarmos um mapa, esta mancha que tem os territórios de baixa densidade ocupa mais de 2/3 seguramente da área do país. Claro que depois, fazendo aqui, estamos a falar em termos de área, em termos de número de freguesias e de municípios. Se fizermos a aplicação em termos de população, e o território urbano, pela sua dimensão em termos de número de pessoas, ganha e disputa muito o território rural. Mas em termos de área, indiscutivelmente, quer no norte, quer no país, os territórios de baixa densidade ocupam a maior parte da área. Esta designação para definir os territórios de baixa densidade ou territórios rurais é muitas vezes também um eufemismo que é utilizado, porque muitas vezes os territórios de baixa densidade são considerados como territórios mais atrasados, com menor rendimento, territórios bucólicos, onde pessoas dos centros urbanos são utilizadas para comprimir o stress e a vida dos grandes centros urbanos, e só agora, eu digo só agora, na última década é que se começou a olhar para estes territórios de facto como uma fonte de desenvolvimento e também uma fonte de rendimento. À medida, nas últimas décadas, à medida que o setor agrícola e florestal foi perdendo peso em termos económicos e à medida que estes territórios foram desertificando com a saída muito acentuada em virtude da imigração, isso já nos anos 60, depois mais recentemente a saída em massa para as grandes cidades, estes territórios foram de facto definhando até chegarem ao ponto em que estão hoje, territórios deprimidos do ponto de vista social e económico, com muito pouca gente e com as dificuldades que são conhecidas. Também é verdade que, simultaneamente, foram mantendo aquilo que são o seu principal ativo, que são os recursos. E até se deu aqui uma
uma conjugação de fatores que não é estranha. Tendo menos pessoas, os recursos também acabam por ser mais bem preservados e, portanto, não têm o risco que teriam se tivessem mais pessoas. E, portanto, isto é um bocadinho ao ponto a que chegamos. Agora, em termos de futuro, e com os dados que dispomos agora, em outubro de 2020, não sabemos se daqui a 5 anos os dados são diferentes, ou se até daqui a 1 ano os dados são diferentes, porque em outubro de 2019 ninguém imaginaria as transformações que em poucos meses ocorreram com uma pandemia. Mas, pelos dados que temos agora, neste momento, o futuro é saber se estes territórios vão ou não recuperar população, se vão recuperar rendimento, se vão ter investimento público que possa melhorar as condições destes territórios para atrair pessoas, não sabemos. Podemos intuir que será assim, mas não temos a certeza. Mas conseguimos, a partir de 2 ou 3 fatores externos, conseguimos perceber que provavelmente estes territórios vão assumir um papel mais relevante do que aquele que assumiram nas 2, 3 últimas décadas. E a questão das alterações climáticas, há uns anos atrás esta questão não se discutia, agora discute-se e bem, e as políticas públicas, quer nacionais, quer europeias, estão aí, e, portanto já estão a ser aplicadas, vão ser ainda acentuadas no próximo quadro comunitário. Portanto, a questão das alterações climáticas, como o recurso às energias limpas, a questão do novo papel da floresta, enquanto, sobretudo, a questão do risco florestal, e, portanto, tudo isto está muito presente, e possivelmente uma nova agricultura também que está. Portanto, estas 3 questões vão mudar, no meu ponto de vista, vão mudar e muito o espaço rural. A alteração mais recente dos últimos meses é esta pandemia e é verdade que, embora não existam dados, mas aquilo que nós vamos vendo nas notícias é que muitas famílias procuraram os territórios de baixa densidade, os territórios rurais, para, digamos, se protegerem sanitariamente. Isso pode ser um indicador de que a sociedade pode estar aqui digamos, num tempo de equilíbrio, de sustentabilidade, que pode ser digamos, um sinal positivo e, portanto, esta pandemia e o comportamento que as pessoas tiveram nesta pandemia pode nos dar aqui alguma indicação de como é que poderá ser o futuro e que algumas famílias podem, de facto, regressar a estes territórios. A questão também do turismo, o turismo de natureza o turismo é o setor que cresceu mais nos últimos anos em termos da economia e dentro do turismo, o turismo de natureza tem crescido também muito e, portanto, há aqui uma nova oportunidade. Não sei se aquilo que está a ser feito, os investimentos que estão a ser feitos em termos de valorização do território são os investimentos mais adequados. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a alguns investimentos. Acho que o país somos todos muito de modas. Quando digo todos, eu fui autarca até há bem pouco tempo, estamos aqui muito, utilizar aqui um termo, e não me levem a mal, mas acho que estamos a multiplicar demasiados passadiços. Portanto, acho que há aqui algum equilíbrio que tem que ser feito também na valorização desses territórios, porque podemos correr o risco de estar aqui a colocar estruturas que possam desvirtuar esse caráter e esses valores ambientais. E depois também é preciso perceber se o Estado, através das políticas públicas, quer o Estado central, mas sobretudo através dos fundos comunitários, se esses fundos comunitários vão ter um reforço para essas zonas, não é? Porque é preciso, à semelhança daquilo que acontece com a regeneração urbana, nós hoje olhamos para as cidades e foi feito um investimento enorme e as cidades conseguiram dar um salto muito grande em termos de qualidade de vida, do próprio espaço, das condições que as pessoas têm para viver nas cidades, e, portanto, esse encantamento que as pessoas têm nas cidades não surge do nada, surge porque, de facto, as cidades
foram capazes, através de um grande investimento público, criar condições para que as pessoas se sintam melhor e possam viver melhor nas cidades. Mas também era preciso que o Estado pudesse fazer também esse investimento nos territórios rurais, por exemplo. Aqui onde eu estou, neste momento, é Mourinho de Basto, mas isso passa-se com muitos concelhos. Por exemplo, ainda há freguesias, ainda não há rede móvel. Não estou sequer a falar de internet, estou a falar de uma simples chamada telemóvel que não é possível fazer em algumas zonas. E, portanto, é preciso também olhar para estes territórios com algum investimento, de maneira diferente. A questão dos transportes também. Não é possível manter as pessoas nestes territórios se não houver um sistema de mobilidade diferente, completamente diferente daquele que hoje já estão a ser dados passos pelas autarquias nesse sentido. Esse caminho já é muito positivo, mas são políticas muito recentes. A lógica dos transportes de mobilidade sofreu poucas alterações ao longo dos últimos 50 ou 60 anos. Não é? Nós continuamos a ver ainda nestas aldeias autocarros 50 lugares que transportam 2 ou 3 pessoas por dia. É uma coisa, do ponto de vista ambiental, não tem qualquer lógica e, portanto, isto é completamente alterado e melhorado. E, portanto, basicamente são estas as ideias, a saber se os ativos que estes territórios têm, estes recursos, se continuarão a este ritmo a serem mobilizados para melhorar o país, para melhorar a economia, para melhorar também a vida das pessoas que vivem lá e que tradicionalmente são pessoas com menos rendimento, pessoas idosas. Agora, não se consegue repor pessoas nestes territórios e desenvolvimento de economia por decreto. Tinha qualquer ilusão. O Estado pode ajudar, mas não consegue fazer esse trabalho e é preciso também que os sinais sejam bem e os passos sejam bem dados. Portanto, eu tenho esta dúvida, não sei se a próxima década será de reversão deste encantamento com as cidades, se as pessoas vão regressar a estes territórios, que atividades é que se vão instalar nestes territórios para poderem criar riqueza, porque há um problema grave, é que não há pessoas nos territórios e as empresas não se instalam onde não há mão de obra, onde as empresas são muito exigentes em termos de mão de obra e por isso não é possível instalar empresas, já nem sequer estou a falar em empresas de tecnologia de ponta, estou a falar em empresas de produção de calçado, vestuário, que têm linhas de montagem cada vez mais exigentes e que não encontram nestes territórios mão de obra qualificada, porque não existe mão de obra, as pessoas envelheceram, a pouca mão de obra que existe ou imigrou, ou então está a trabalhar noutros locais e, portanto, há aqui um problema que não será fácil de resolver. Mas, e com isto termino a apresentação, acho que os sinais que nós vemos, alguns intencionalmente, outros por fruto das circunstâncias e da história, como as alterações climáticas, pode ser a pandemia, eu acho que nos estão a dar alguns sinais, seja por necessidade, de que isto de facto pode sofrer aqui alguma alteração num sentido positivo e uma alteração ainda mais acelerada do que aquela que imaginámos algum dia. Espero não ter sido muito longo. Nada, pelo contrário, foi sintético, objetivo e focou os principais pontos que envolvem esta questão do desenvolvimento. Não é? É comumente aceito, não é? Que do ponto de vista internacional que vai haver a agregação das pessoas em meio urbano. Não é? Nós em Portugal já temos uma questão histórica, não é? Que vem desde o rei Dom Fernando, que a população portuguesa desde sempre gosta mais do litoral que do interior, não é? E, portanto, já há políticas públicas de fixação de população no interior desde essa altura, desde a lei das sesmarias, não é? A questão que se coloca hoje é como é que se consegue equilibrar isto, não é? Porque o que acontece
É preciso políticas públicas, é preciso orçamento público, mas quem vota está no litoral, não é? Eu anoto porque um célebre dia, não é, foi anunciado pelo Governo Central um investimento nas regiões de baixa densidade de 35 milhões de euros. E nesse mesmo dia, da parte da tarde, foram anunciados 300 milhões de euros para o metro de Lisboa e para o metro do Porto. Portanto, é um bocadinho esta dualidade que existe do ponto de vista político, que é preciso alocar dinheiro nos recursos públicos, mas quem vota está do outro lado, não é? Eu por exemplo, sou um defensor que havia de haver um referendo relativamente às políticas de investimento no interior, ou seja, que pelo menos 50% a 60% dos fundos comunitários deviam ser gastos no interior. E muitas vezes dizem, mas as pessoas não estão lá. Está bem, mas se o dinheiro lá estiver, seria um incentivo para as pessoas irem para essas regiões. Não sei se quer comentar esta minha afirmação, se isto faz sentido, qual é que é? Os próprios fundos comunitários, como sabem, neste quadro comunitário, só 1/3 dos fundos é que são regionalizados. Claro. Os 2/3 são geridos diretamente pelos ministérios em Lisboa. Sim. Vamos ver como é que o próximo quadro comunitário irá fazer, digamos, esta repartição entre aquilo que são os programas nacionais e os fundos regionais. Não se adivinha que haja reforço dos fundos regionais. O próprio programa de resiliência, que foi apresentado esta semana, provavelmente também não será regionalizado. Aqui também alguns indicadores podem, digamos, prejudicar ou pelo menos não ajudar muito nesta repartição dos recursos financeiros que seriam importantes reforçar nestes territórios, criando-lhes diferença que possa atrair as pessoas. Não é só fazer investimentos, é preciso fazer investimentos que sejam importantes e que possam melhorar a vida das pessoas que trabalham, vivem nesses territórios e conseguir atrair pessoas, até para equilibrar aqui o país que está muito desequilibrado do ponto de vista populacional. E esta questão da pandemia veio também mostrar muito essa evidência, não é? Porque a forma como as pessoas sentem a segurança ou insegurança que sentem nas cidades ou num território, numa aldeia onde moram 100 pessoas é completamente diferente. E, portanto, no futuro, esta pandemia surgiu 100 anos depois da última, mas provavelmente com as alterações climáticas a periodicidade destes fenómenos será mais curta, não é? Nada nos garante que daqui a meia dúzia de anos possamos ter uma pandemia do género desta ou ainda mais grave. Portanto, há aqui questões que aceleram muito um novo olhar sobre estes territórios. Portanto, eu acho que sim, concordo com o engenheiro Martino, que o Estado português, o Estado, embora a União Europeia tenha aqui também uma obrigatoriedade e impõe sempre alguns critérios para a aplicação dos fundos comunitários, mas há uma margem de manobra muito grande do Estado português, que quando o utiliza, como disse, normalmente não o utiliza a favor destes territórios, utiliza sempre a favor dos territórios mais povoados. Claro, sim, nós temos historicamente um Estado centralista, não é? Portanto, que no fundo acaba por investir e por promover sempre o litoral. Passaríamos para as questões dos participantes. A primeira diz, na sua opinião, qual o setor de atividade económica ou social que melhor pode promover o desenvolvimento das regiões de baixa densidade? Eu tenho alguma dificuldade sempre em eleger lá o modelo de desenvolvimento que era muito baseado na aposta nisto ou aposta naquilo. Eu acho que tudo cria riqueza, mas obviamente não é difícil identificar algumas áreas onde esses territórios têm mais condições de desenvolver e de criar riqueza. O turismo é uma dessas áreas, a agricultura também e a floresta, porque há outros setores que terão muita dificuldade em instalar-se nos territórios por falta de mão de obra, a não ser que haja esse processo de reversão, ou seja, de pessoas que possam vir para esses territórios, o que acho
difícil num curto espaço de tempo. Mas essas 3 áreas, a questão das energias também, embora a questão das energias limpas normalmente são áreas que incorporam um pouco de mão de obra, mas a agricultura e a floresta e o turismo também são áreas que serão certamente áreas com muito futuro nestes territórios. Certo. Segunda questão. Quem deve assumir a liderança da estratégia de desenvolvimento das regiões de baixa densidade? Bom, desde logo os autarcas, não é, que vivem que lideram esses territórios, mas depois a outro nível, isso é ao nível municipal, depois há outras, digamos, instituições e organizações que o fazem, as comunidades intermunicipais. Depois de falarmos na região norte um pouco, a estrutura onde estou a trabalhar neste momento, também a Comissão de Coordenação, que agora com a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes, supostamente para dar passos no sentido da democratização e eventualmente de uma futura regionalização também. Os atores locais que têm conhecimento do território são sobretudo os autarcas. As universidades têm aqui um papel também muito importante e já o têm neste momento. Politécnicos que estão instaladas nos territórios mais de interior e, portanto, passa muito por aí, pelos autarcas, pelas universidades, obviamente pelos empresários. Tem que haver aqui um trabalho em rede de todas essas instituições, mas os autarcas, pela própria natureza e pelo conhecimento que têm do território, têm que ser eles também os impulsionadores desse desenvolvimento e têm que ser eles a chamar os outros atores, envolvê-los nesse desenvolvimento. A outra é muito semelhante à seguinte. Qual o papel que cabe às comunidades intermunicipais e aos municípios, bem como à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, na promoção do desenvolvimento em regiões de baixa densidade? Será que há pontos de conflito em que há funções ou parte destas que se sobrepõem? Há sempre, nestes modelos que não são perfeitos, não há nenhum modelo perfeito, há sempre pontos de conflito. As comunidades intermunicipais surgiram num determinado contexto, mas ultimamente têm vindo a afirmar-se, a ter mais relevo no seu papel, até porque, sobretudo nos territórios de baixa densidade, neste momento os municípios, como têm vindo a perder população, perdem escala e perdem massa crítica. Têm dificuldade, os municípios sozinhos, têm dificuldade em implementar políticas que são políticas que têm que ser desenvolvidas à escala regional. Dou o exemplo, por exemplo, dos transportes. Um município como Mondim, Basto, ou Cabeceiras, ou Sobrinho, para falar aqui nos mais próximos, desenvolver uma estratégia da área de transportes se não articular numa escala regional. E, portanto, essa necessidade que os autarcas têm sentido tem dado às comunidades intermunicipais um papel mais importante, mesmo nesta questão agora recente do Covid. Muitas das respostas que foram dadas até mais céleres e mais rápidas do que o próprio governo e as entidades que estão ligadas ao Estado, que muitas vezes têm muita lentidão nestas respostas e demoram muitas vezes a construir respostas a problemas que surgem de repente, como é o caso. Os municípios articularam-se, na sua maioria, por exemplo, nas comunidades intermunicipais e políticas, respostas que foram muito acertadas. Claro. Que papel deve ter o Estado Central, as autarquias e os privados na promoção do desenvolvimento em regiões de baixa densidade? Os territórios de baixa densidade são, por natureza, territórios mais debilitados, de onde o papel do Estado e das autarquias é mais relevante do que nos territórios mais urbanos. As empresas se organizam, têm associações empresariais, aí o Estado, digamos que passa mais despercebido. Nestes territórios, pela sua natureza, o Estado e as autarquias e as empresas e as universidades têm aqui um papel muito relevante e que é sempre, quando entram e quando fazem e quando dão resposta aos problemas, assumem sempre um grande relevo, porque sem esses atores não é possível desenvolver este território, não há escala, não há massa crítica.
Sim. Como se coadunam as ideias dos responsáveis políticos com as ferramentas de planeamento e da burocracia da União Europeia? Isto é, será que muitas vezes os responsáveis políticos se sentem bloqueados com as ferramentas que têm à mão? Se sentem também vítimas da burocracia europeia? Eu penso que todos nós nos sentimos vítimas da burocracia. Eu já estive a gerir fundos comunitários enquanto promotor da Câmara Municipal, agora estou enquanto gestor. Mas há aqui também eu acho que nesta questão da burocracia há aqui uma falsa questão. É assim, na minha opinião, tenho pensado um pouco sobre isso. Todos nós, cidadãos, reclamamos e exigimos do Estado um maior controle sobre a aplicação dos dinheiros públicos. Falo de dinheiros públicos, inclui naturalmente também os dinheiros comunitários. Isso levou à criação de um conjunto de mecanismos para, digamos, despistar eventuais fraudes, eventuais má aplicação desses fundos comunitários. E essa burocracia, há uma boa parte dessa burocracia que eu diria que é uma burocracia útil, porque nós não podemos atribuir a um empresário, a uma universidade, a um município, 1 milhão de euros, se não garantirmos que esse dinheiro tem que ser bem aplicado e que há um conjunto de regras que estão definidas que têm que ser cumpridas. E, portanto, nós também temos que ter um discurso, nós não podemos muitas vezes ter um discurso que é contraditório, que exigimos, por um lado, que a sociedade tenha menos corrupção, que os dinheiros sejam mais bem aplicados. Nenhum de nós gosta de ver aquelas notícias que vemos, infelizmente, ultimamente, sobre má gestão da aplicação, a todos os níveis, são conhecidas, não os vou referir, e para isso tem que os organismos que gerem os fundos comunitários têm que ter um conjunto de regras que salvaguardem que esse dinheiro é bem aplicado. A isso chama-se burocracia, mas uma boa parte temos que reconhecer que é uma burocracia útil. Agora, isso atrasa os processos, obviamente. Agora, para terminar, eu acho que, para terminar este tema, eu tenho alguma dificuldade, eu acho que esse é que é o grande exercício, para saber onde é que termina o rigor e começa o exagero. Sim. Fronteira não, nem sempre é fácil de definir. Eu sou adepto de uma burocracia que seja útil, mas não me custa reconhecer que possa haver, eventualmente se passa a barreira do rigor e que se passa para o outro lado do exagero, e isso, obviamente, acho que devemos melhorar muito a forma como esses dinheiros são conseguidos. Sim, assim, eu tenho uma opinião, vejo, por exemplo, aqui o caso do município de Gondomar. Há aqui ruas no centro e avenidas que já foram levantadas 2 ou 3 vezes nas últimas dezenas de anos. Eu pergunto muitas vezes, será que este tipo de estratégia de investimento no corpóreo do ordenamento urbano é aquilo que os autarcas gostariam de fazer? Será que muitas vezes eles não terão outras ideias, mas que o que existe disponível são fundos para determinadas áreas? Sei lá, nunca lhe aconteceu ter ideias de desenvolvimento para Mondinho de Basto e depois as ferramentas que têm para executar, ou seja, as políticas e os fundos são de outro tipo, não é? Ainda desta semana estive com o autarca de Serpa que me disse que para desenvolver um projeto estruturante para o concelho dele já vai com 8 anos, já tem 8 anos desde que apareceu a ideia, o projeto, o financiamento, e ainda vai ter mais 2 ou 3 anos para o implementar. Será que esta é a maneira correta de gerar desenvolvimentos, ou seja, das ferramentas para o desenvolvimento? Eu não me afasto muito da sua visão. Acho que há um pouco de tudo. Sim. Acho que às vezes há alguma soberba na aplicação dos fundos, que é municípios, quando damos conta,
estão quase todos a fazer o mesmo. E há sempre aquela ciumeira do concelho vizinho, o concelho vizinho tem uma estrutura, nós temos que ter outra, mesmo que às vezes, ou muitas vezes, aquela estrutura funciona bem no concelho vizinho e não vai funcionar nada bem no nosso concelho. E depois há uma rigidez dos fundos comunitários, do desenho dos fundos, dos programas, torna e leva por esse caminho que o engenheiro Martins referiu, que é, muitas vezes nós temos uma ideia de fazer um determinado projeto, mas somos encaminhados, empurrados para um outro projeto que não era bem aquilo que nós queríamos. Tem que haver aqui alguma flexibilidade e depois há também uma certa... É difícil muitas vezes criar projetos locais porque a rigidez é tão grande que os projetos acabam por ser muito parecidos, como a questão da regeneração urbana, que referiu há pouco. Era preciso haver aqui alguma margem de manobra para alguns projetos estruturantes de base local que possam sair um bocadinho daquilo que é a lógica, digamos, tradicional, mas que poderiam, porque há áreas onde os municípios têm muita necessidade de investir, mas não encontram correspondência depois ao nível dos fundos comunitários. E os autarcas, para não perderem os fundos comunitários, acabam por nos aplicar, porque há depois também uma lógica de mapeamentos, algumas questões provavelmente têm que ser revistas e que acabam por aplicar esses dinheiros em projetos, sendo importantes e sendo necessários, às vezes podem não ser os mais importantes e os mais necessários. Não sei se com alguma ironia acabei por responder a essa... Respondeu, claro. É trabalhar com a realidade. A participante faz a seguinte afirmação: o desenvolvimento das regiões de baixa densidade nos últimos 25 anos é uma oportunidade perdida. Está de acordo? Não, eu tenho muita... É assim, não é uma questão de ser um otimista, mas eu acho que nós não... Aquilo que vemos, ou melhor, a percepção que nós temos sobre o desenvolvimento do país e a aplicação dos fundos comunitários, eu tenho assistido agora, todos temos assistido às reações, quer nas rádios, nos fóruns, nos jornais, no dia-a-dia, nas conversas que vamos tendo, há uma percepção de que o dinheiro que veio para Portugal que foi todo mal aplicado, que foi utilizado para comprar jipes no Alentejo, só fraudes. Eu não concordo. E os dados que estão aí demonstram o contrário. Há problemas na aplicação dos dinheiros, já era impossível, até pela própria natureza humana, que tantos milhares de milhões de euros não tivessem problemas. Mas em termos globais, e sobretudo nos últimos, é assim, Portugal foi aprendendo, e a Europa também, foi sendo cada vez mais exigente na aplicação dos fundos, foram melhorando. Alguns problemas que existiram logo em 86 na adesão de Portugal à União Europeia já não se repetiram agora em 2020. Aconteceram outros que nós não estaríamos à espera. Mas acho que o dinheiro da União Europeia globalmente tem sido bem aplicado. Referimos há pouco haver aqui alguma flexibilidade. Aliás, agora nesta questão da pandemia, a Europa acabou por, em 15 dias, manifestar uma flexibilidade que nunca tinha manifestado em 30 anos. Também diz muito, muitas vezes, diz muito daquilo como funcionam as organizações, que em poucos dias dão uma resposta, muitas vezes, numa situação de crise que durante 30 anos tiveram justificação, encontraram sempre justificação para não... Eu diria que os fundos não foram mal aplicados. Diria antes que é preciso fazer mais trabalho e também não se fique com a ideia que é preciso muitos milhões de euros, milhares de milhões, porque é preciso fazer investimentos que muitas vezes nem são investimentos grandes. São investimentos em territórios pequenos, comparado com os milhares de milhões que são utilizados em projetos nacionais, mas que vão resolver problemas concretos e que vão mudar para melhor estes territórios. Claro. Arrepiamos caminho ou continuamos a mesma estratégia de atirar dinheiro para cima dos problemas?
porque o grosso do orçamento vai parar às áreas metropolitanas e às grandes cidades do litoral? Eu diria que assim, é verdade que os grandes projetos que são do litoral e das grandes cidades são aqueles que acabam por consumir uma boa parte dos milhões, porque portos, os aeroportos, agora não as rodoviárias, porque essas são elegibilidades negativas, não estão elegíveis. Vamos ver se agora neste programa de resiliência já é possível fazer, constam algumas pontes, algumas estradas, lógica diferente daquilo que foi no passado. A tirar dinheiro para cima dos problemas, quer dizer, enfim, vamos ver. Se nós temos que fazer uma rodovia entre duas cidades, temos que falar uns milhões de euros para fazer a rodovia, não é? Claro. Agora, se me disser que há algumas áreas onde os milhões que são aplicados depois não têm uma tradução, depois da sua aplicação na melhoria, eu sou capaz de concordar que, por exemplo, Portugal investiu muitos milhões de euros na formação e que os resultados que nós temos e a forma como nos comparamos com outros países ainda está aquém, e às vezes questionamos como é que esse dinheiro foi aplicado, por exemplo. Agora, obviamente que as grandes obras públicas, se não tiverem dinheiro, claro, não se podem fazer, não é? Sim, a questão tem a ver com prioridades e com estratégias, não é? Que é, na minha perspectiva, a boa aplicação dos fundos europeus foi realizada nas infraestruturas, não é? Ou seja, se olharmos para o país, desde que temos fundos, claro, temos hoje, a nível de infraestruturas, estamos muito melhores. Mas o que acontece é que nós temos imensas oportunidades perdidas na questão da criação de riqueza. Isto é, quando nós olhamos para os índices de criação de riqueza, para o ranking em que Portugal está e continua sempre a cair, há aqui alguma coisa que não está bem, não é? Repare, eu lembro-me a primeira vez que fui à Nova Zelândia em 1999, a Nova Zelândia tinha 50 km de autoestrada, mas o que é certo é que qualquer agricultor, mesmo lá nos confins da Nova Zelândia, sabia mais de mercado e mercado europeu do que qualquer um de nós técnico cá. Ou seja, a lógica que eles tinham naquele país era uma lógica de criação de riqueza. Ou seja, quem estava numa atividade, neste caso agrícola, tinha uma lógica de criar valor acrescentado em detrimento da autoestrada, que era o que eles me diziam: a autoestrada, ok, nós demoramos mais 2 horas. Mas não são as 2 horas que demoramos a mais que nos tira a competitividade. O que nos tira a competitividade é se nós produzimos kiwis ou ovinos com uma qualidade mais baixa e com um custo mais elevado, que era o que eu dizia: nós estamos no fim do mundo. Se nós não fazemos bem, não estamos bem organizados aqui no negócio, nós não conseguimos lá chegar. E eu acho que falta, na minha perspectiva, não sei, gostava de comentar, se que falta um bocadinho esta vertente. Repare, eu quando vejo, por exemplo, agora o PRR, eu acho que nós continuamos a colocar o dinheiro na mesma perspectiva, ou seja, nós não temos uma perspectiva de atenuar ou resolver o déficit alimentar estrutural na economia, nós não temos um foco em criar instrumentos de política que incentivem a melhorar. E repare, e acho que os fundos deveriam ser uma ferramenta para isso, para criar alguns objetivos na sociedade. Não? E era um bocadinho isto que gostava de comentar, sobretudo nas regiões, sobretudo para as regiões de baixa densidade, não é? Eu também não me afasto muito da sua opinião, e todos nós concordamos que, por exemplo, em termos de ligações rodoviárias, em algumas zonas temos até às vezes dificuldade em escolher, porque para o mesmo percurso nós encontramos às vezes facilmente 2 e 3 alternativas, não é? Portanto, essa abundância leva-nos a pensar se realmente aqueles investimentos eram todos necessários. Claro que depois temos outras zonas do país onde esse dinheiro não chegou, onde legitimamente as pessoas que lá moram acham que faltam ali às vezes 6 ou 7 quilómetros de estrada, quando noutros locais às vezes há 200 ou 300 quilómetros que não era necessário desfazer.
falando assim de forma mais simplista e mais grosseira. E aquilo que disse é verdade. Os milhões que vão ser investidos nos portos, na ferrovia, se isso depois é um investimento brutal, todos nós estamos com a expectativa de saber se depois, passados uns anos, isso vai traduzir de facto numa melhoria, ou o benefício que nós vamos conseguir com esses milhões se justifica não ser aplicados noutras áreas. Claro, portanto, todos nós temos dúvidas, eu também as tenho, mas acho que, enfim, tenho pelo menos uma legítima confiança que nós, quando digo nós, o país, os nossos governantes, os gestores, todos nós, vamos ter aprendido muito ao longo destes anos para não cometer alguns erros, mas também não posso garantir que daqui a uns anos não cheguemos à conclusão que continuamos a insistir e a cometer alguns erros que são por demais evidentes. Enfim, tenho aqui uma expectativa positiva que isso não aconteça. Não tenho a certeza. Sim, eu acho que as crises, apesar de serem crises e sofrermos com elas, eu acho que são oportunidades de mudança, que forçam mudanças de comportamento na população e nos responsáveis políticos. Aqui a próxima participação diz: quais são os indicadores de desenvolvimento que mais o orgulham na sua tutela política do Conselho como Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto ao longo de 3 mandatos? Os indicadores, eu não consigo agora aqui referir números, e alguns indicadores não são até favoráveis. Tem que ser isto de forma muito humilde. E não são favoráveis, não é por responsabilidade minha, nem das pessoas que me acompanharam, porque apanhei de facto uma década em que a população do Conselho diminuiu, Mondim como da grande maioria, se não da generalidade dos concelhos do país. A questão do desemprego, houve um período mais difícil. Ultimamente, antes da pandemia, a situação melhorou, mas espero ter contribuído para melhorar a vida das pessoas, sobretudo em áreas que não estavam muito valorizadas no executivo que sucedia, como a área da cultura, por exemplo. Eu há pouco não referi a questão cultural, a cultura, o acesso à cultura e a forma como a cultura depois é disponibilizada não só a quem vive aqui, como isso pode servir também de fator de desenvolvimento, é um aspecto fundamental. E aí o país e estas regiões têm um ativo muito grande, que pode ser também muito interessante. Os concelhos têm que ser criativos. Eu vou vendo agora alguns concelhos que fazem esse percurso e essa marca de terem criatividade, e a cultura é um aspecto fundamental. E nós conseguimos também dar esse passo nesse sentido, de tornar um concelho um concelho mais criativo, onde se valoriza alguns aspectos que eu aqui nenhuma crítica, na cidade de o fazer. O meu antecessor e o executivo não tinha de facto essa visão, e pelo menos espero ter sido um termo que é muito utilizado também, um autarca desta nova geração. Não foi da última geração, pelo menos que tenha dado passos e que tenha ajudado e dando o exemplo para que a gestão autárquica também possa hoje ser vista de outra forma. A forma como as pessoas veem os autarcas também é muito injusta, também, mas há uma percepção de que os autarcas têm, enfim, um conjunto de erros que é injusto. Claro. Daria para outra para outro programa. Claro. É assim, na minha perspectiva, relativamente, se me permite, uma análise de indicadores de desenvolvimento sem serem números, não é? Eu acho que a perspectiva da valorização do património natural que trouxe ao Concelho e da valorização turística
que eu acho... E a visibilidade foi importante, isso criou, claro. E a visibilidade que deu ao Conselho, eu acho que, na minha opinião, é o principal indicador de desenvolvimento, não é? E esse que referiu da diminuição da taxa de desemprego, eu acho que são, pronto, de quem não conhece por dentro, mas que vai acompanhando à distância o desenvolvimento do Conselho. A mim parecem-me dois marcos muito... Sim, a questão da valorização do território é uma área que nós trabalhamos e que agora está com os problemas da pandemia, mas esses não eram, ninguém conseguia adivinhar, mas que correu muito bem, porque surgiram muitas unidades de hotelaria, o turismo teve de facto um impulso, também beneficiou da conjuntura nacional, mas territórios onde isso não se fez sentir e aqui fez sentir. Eu acho que isto é fazer um trabalho muito interessante, porque o património natural está cá, mas é preciso também valorizá-lo. E não temos nenhum passadiço. Temos só umas pequenas pontes em alguns. Claro. Quais são os projetos mais emblemáticos que geram ou gerarão maior desenvolvimento? No futuro? Sim. Penso que a questão da criatividade, da cultura, da criatividade, do património natural, sim, nestes territórios são aqueles que vão marcar mais. Isto são políticas digamos, à escala municipal, não é? Sim, claro. Não, a pergunta é se é à escala municipal. E quais os projetos que lhe deram maior gozo pessoal? Maior gozo foram vários. Alguns nem consegui, porque quando saí não consegui sequer inaugurá-los, mas aqueles que o engenheiro Martino falou da valorização do património natural e uma obra que está, penso já na parte final de execução, está inaugurada nos próximos meses, a Casa da Cultura, foi uma obra que me deu, além da questão da ligação, o engenheiro Martino conhece da ligação rodoviária de Moçambique, tínhamos aqui um problema que já tinha 130 e muitos anos, porque tínhamos um problema da ligação rodoviária. E, portanto, isso foi tínhamos isso com o governo, mas a questão da Casa da Cultura é também um projeto, além de outros pequenos projetos, como o Mercadinho Rural, também conseguimos valorizar muito aquilo que é, por exemplo, a agricultura, dar passos nesse sentido, envolver as pessoas e valorizar essa atividade. Os projetos eu fiquei, digamos, e foi isso que me deu o gozo de poder ser presidente da Câmara, pelo menos a mim. Claro. A próxima questão é um bocadinho longa. Quando refere a investimentos que podem atrair pessoas de regresso ou outras que não eram do território em causa, acredita que os projetos agrícolas de maior ou menor dimensão, mas diferenciadores, podem ser importantes também para mudar estruturas de transportes, de distribuição e comércio? Ou serão mais lentos relativamente a projetos industriais? São sempre mais lentos. Agora, o processo de industrialização, tal como ele é entendido nestes territórios, é um processo que não irá ocorrer nas próximas décadas, porque não há condições para isso. A industrialização está ligada diretamente aos produtos agrícolas, é sim, mas serão sempre pequenas indústrias, ou seja, por exemplo, não parece-me pouco provável que nestes territórios se possam instalar indústrias componentes móveis, porque não há mão de obra, não existe mão de obra, não existe escala, não existe um conjunto de equipamentos que na próxima década os concelhos vão sofrer ainda, acentuar esse efeito da diminuição da população. Agora, acredito que algumas atividades agrícolas, até porque a forma, os hábitos alimentares estão a alterar-se no ritmo, vão surgir aí novas necessidades, novos produtos, que isso possa ter um reflexo positivo nestes territórios. E os jovens, a geração mais qualificada do tempo,
os políticos gostam e bem de referir, vai ter um papel, os jovens que são da idade dos meus filhos, por exemplo, vão ter um papel muito importante nestes territórios que vão surgir, de certeza, aí novas atividades, novas empresas, sobre isso não tenho. Já estão a surgir, mas isso vai acentuar. Claro. Que papel podem ter as marcas regionais, concelhias, etc., na promoção e motivação para o desenvolvimento? São um aspecto fundamental. As empresas, os produtos, o trabalho tem que ser eu penso que a questão das marcas é uma questão que às vezes não é muito bem tratada. Por exemplo, em termos de turismo, nós temos o turismo do Porto e Norte. Sempre aquela dúvida se a marca Porto e Norte ser uma marca tão abrangente que beneficia todos os territórios de igual forma, que isso é uma discussão que eu também não tenho, enfim, elementos suficientes para poder abordar isso de forma muito rigorosa, mas a marca é indiscutivelmente, a marca dos territórios é um aspecto, é a alavanca que permite depois fazer tudo o resto. Eu acho que há muito trabalho a fazer nisso, às vezes uma estratégia de desenvolvimento do setor tem que ser coerente, e às vezes ao fim de algum tempo às vezes temos tendência para alterar algumas coisas, para nos desviarmos dessa estratégia, às vezes há alguma incoerência e acaba por criar dificuldade. Mas os motivos uma marca bem, que seja muito bem definida, tenha critérios, depois tem que ser coerente no tempo e no espaço. Não tem o resultado. Nós tentamos aqui em Mondinho fazer isso, acho que com algum sucesso. Não se pode dar às vezes sinais contraditórios, porque isso depois acaba por destruir qualquer estratégia. Claro. É preciso persistência e tempo, não é? E muitas vezes sobretudo o tempo. As mudanças estruturais requerem essas duas ferramentas, persistência e tempo. O que fazer? Quais as estratégias a seguir para motivar os privados para investirem e criarem iniciativas económicas ou sociais? Aí tem que o Estado, quer nos fundos comunitários, quer nos incentivos fiscais, acaba por ter alguns critérios positivos para a instalação de empresas no chamado interior do país. Agora, o que nós temos verificado é que quer as majorações que são feitas nos fundos comunitários, quer os incentivos fiscais, não têm sido talvez suficientes para atrair mais empresas, apesar de tudo, de baixa densidade. Aquele problema que existia há 2 ou 3 décadas, que era a questão das acessibilidades, hoje está, eu diria, não totalmente resolvido, mas parcialmente resolvido. Hoje a grande maioria dos concelhos tem boas ligações rodoviárias e, portanto, esse não é um fator de afastamento dos empresários. Preciso perceber porque é que estes territórios, tendo condições, muitas vezes não têm empresas. Eu acho que o principal fator neste momento é a mão de obra. Muito honestamente, acho que desde logo porque os territórios, sendo pequenos, tendo menor escala, também têm menos empresários, como é óbvio, não é? Mas depois as condições, e sobretudo a questão da mão de obra, eu acho que limita muito a mão de obra qualificada. Quando aqui em Mondinho dizem, e ainda agora dizem, preciso criar aqui uma fábrica com 100 pessoas, mas onde é que vai buscar 100 pessoas para trabalhar? 100 pessoas qualificadas. Qualificadas. Não é fácil, parece muito fácil. Depois atira-se com os números de desemprego, mas há 600 pessoas no desemprego. Pois, isso é verdade. Mas não querendo fazer mais comentários sobre isso, eu acho que a questão da mão de obra é uma questão muito importante e que limita muito a fixação de emprego. Claro, a pandemia provocou uma aceleração de transição para a economia digital. Serviços públicos digitais, teletrabalho, colocando em evidência a necessidade de aposta em boas infraestruturas tecnológicas nos territórios de baixa densidade para os tornar mais competitivos. Mais iniciativas
e ou políticas públicas podem ser desenvolvidas para atrair e reter população e empresas para o interior? A transição digital fez-se em poucas semanas. Aquilo, aliás, o nosso primeiro-ministro disse, é uma evidência, e bem, seja em 15 dias ou 3 semanas, aquilo provavelmente, se fizéssemos um plano, demoraria para uns 50 anos a executar, não é? Não, sim, as pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram que arranjar formas de comunicar, de trabalhar, os professores tiveram que rapidamente se adaptar a essas plataformas para darem as suas aulas, as empresas em teletrabalho, enfim, o país organizou-se dessa forma. Agora, passados uns meses, percebemos que nem tudo é positivo, ou seja, nem tudo pode persistir no tempo, mas uma boa parte dessa adaptação, dessas transformações são positivas. E, portanto, é que essa transição digital ou tecnológica possa também ajudar nessas transformações. E isso, de uma forma assim muito prática, ajuda muito estes territórios, porque é possível as pessoas, como foi possível durante a pandemia, as pessoas trabalharem a partir de casa, ou seja, a não necessidade do trabalho presencial, pelo menos na totalidade, pode criar aqui novas dinâmicas sociais. As pessoas podem estar facilmente a 100 km de um emprego ou 200 km, sem ter necessidade de ir lá todos os dias. Isso pode ser um aspecto, ainda há pouco antes de entrarmos em direto falávamos na questão do trânsito, nas horas de ponta, no Porto e provavelmente em Lisboa, e nas cidades, mas já se nota aqui algumas alterações positivas e, portanto, isso é preciso, digamos, agarrar essas alterações. Algumas, boa parte vieram de facto para ficar, e essa questão da digital é que está lá no plano. Mas não lhe parece que devia haver uma política pública de habitação, ou seja, de disponibilização de habitação para a instalação de mão de obra, de pessoas nestes territórios? Parece, e isso é que faz a diferença. Para as pessoas, isso é uma evidência que se aplica a todos nós quando vamos a um determinado local trabalhar, temos de ter lá há questões logísticas que têm que estar asseguradas. O pré-escolar para os filhos, eventualmente um lar ou um espaço para os idosos e uma casa para as pessoas viverem, questões logísticas que são básicas, não é? Claro. E os municípios, olha, o Estado encontrou uma forma também muito de resolver o problema do alojamento dos universitários em pouco tempo também, com esta questão da pandemia, que foi fazer acordos com unidades hoteleiras no sentido de disponibilizarem um conjunto de camas para que os estudantes possam ter acesso ao alojamento e fazer o seu percurso universitário. E, portanto, eu diria sim, os municípios têm um papel. Aliás, esta questão, antigamente, penso que é do conhecimento das pessoas que vão ouvir, havia algumas profissões que os juízes, por exemplo, os próprios professores, para se instalarem em determinados locais, o Estado, os municípios ofereciam alojamento. Claro. Havia nos municípios casa para o juiz. As escolas primárias do início do século XX, nós temos aqui uma em Montim, além das salas de aulas, tinham residência dos professores. E, portanto, estas soluções vão-se repetindo no tempo, ciclicamente, e, portanto, diria que os municípios, a questão da habitação é um aspecto absolutamente essencial. Não só nas cidades como nestes territórios. Havendo habitação, a preços que sejam, obviamente, acessíveis e confortáveis, esse é um aspecto, com as ligações rodoviárias feitas, esse é o aspecto decisivo. Claro, sabe que eu às vezes comento com os meus amigos como piada, que é, em Portugal há 4 milhões de famílias e 6 milhões de frações urbanas. Eu costumo dizer a rir-me que devíamos arranjar aqui uma política para disponibilizar estes 2 milhões de frações urbanas que temos a mais e fazer uma campanha na Ásia
para importarmos mão de obra, ou seja, dizer, olha, nós em Portugal oferecemos, quando falamos nesta questão da falta da limitação de habitantes na estratégia de desenvolvimento, fazer uma campanha e fazer uma ponta aérea e dizer, em Portugal oferecemos tudo para virem trabalhar e viver em Portugal. E provavelmente, se calhar, esta seria um bocadinho uma solução fora da caixa. Claro, pronto, isto é um bocadinho... Mas não é muito fora da caixa. Também... eu digo isto porque, repare, quando nós analisamos, por exemplo, as necessidades de mão de obra da agricultura e o conjunto de empresas que já aparecem a disponibilizar esse tipo de mão de obra, em que as necessidades de mão de obra vão sendo supridas, só que depois vão sendo desenvolvidas no terreno de uma maneira limitada, porque é que acontece? Depois acaba-se por colocar estes trabalhadores em contentores, em situações, em algumas, de problemas de salubridade ou infra-humanas, enquanto se fosse uma estratégia feita no sentido de ocupar estas frações desocupadas, provavelmente se poderia equilibrar o desenvolvimento. Parece-lhe que faz sentido assim, o país se não conseguir importar mão de obra, vai ter muita dificuldade em alguns setores. Por ter aquele fator sazonal, é das áreas mais difíceis de encontrar mão de obra. Mas isso vai se aplicar à construção civil e a outros setores. E, portanto, o país vai ter esse problema. Aliás, já tem esse problema, já está com esse problema. E, portanto, uma estratégia dessas de disponibilizar habitação é a única forma que existe. Aliás, alguns exemplos ainda são pontuais, até de alguns municípios, ou melhor, algumas empresas, para atrair mão de obra, disponibilizam exatamente alojamento. Vi uma notícia aqui há tempos, uma empresa que não tinha mão de obra disponibilizou alojamento, não sei se era da empresa ou se alugou, exatamente para conseguir mão de obra. Portanto, isso vai ter que se replicar e que se multiplicar. Que papel cabe ao associativismo na promoção do desenvolvimento? As associações de desenvolvimento local têm um papel importante. Neste momento estão muito focadas só na aplicação dos fundos comunitários, mas alguns aspectos positivos que foram surgindo nos últimos anos, em algumas regiões, não digo em todas, mas em algumas, tiveram um papel importante e decisivo das associações de desenvolvimento local. E parece-me que na próxima década vão surgir outras modalidades, digamos, de associativismo, não aquilo que nós tradicionalmente conhecemos, mas vão surgir aqui fruto da própria dinâmica da sociedade, da imposição, da exigência das pessoas, vão surgir aqui algumas estruturas novas, ou estas que existem vão ter que melhorar, algumas também não conseguiram acompanhar essa evolução, portanto acho que vamos assistir também aqui a um refrescamento das atuais associações e ao nascimento de outras estruturas de base local. Na sua opinião, as universidades e politécnicos são um motor de desenvolvimento das regiões de baixa densidade onde se inserem? Ou, pelo contrário, estão muito centradas no seu papel de formar os seus alunos técnica e cientificamente e na investigação pura, esquecendo que podem cumprir estes mesmos objetivos sendo faísca e fator de desenvolvimento? Enfim, daquilo que eu conheço, lendo também, é que sim, as universidades, o ensino superior é um fator decisivo de desenvolvimento, mas os passos, o caminho que foi seguido, aquilo que foi feito até agora é muito insuficiente e as universidades, aquilo que me dizem, pessoas que trabalham nessa área, aquilo que fui ouvindo nestes últimos anos é que há muito trabalho a fazer, ou seja, as universidades ainda estão, uma expressão que eu não gosto muito, mas vou utilizá-la, estão muito fechadas sobre si próprias.
universidades têm, de facto, que se abrir às regiões, têm que fazer essa articulação, trabalhar em rede com os agentes locais. Já há muito trabalho que é feito, que está a ser feito, mas a ideia que tenho é que o caminho é preciso que isso seja de facto uma prática e que as universidades, como a pergunta acaba, digamos, por dar parte da resposta, não sejam apenas só instituições de ensino, mas sejam sobretudo instituições de desenvolvimento. E há muitos projetos de base local e regional que têm que nascer das universidades, porque é lá que está o conhecimento. Muitas vezes essa articulação não funciona, ou se funciona, não é visível. Claro. Próxima questão. Se me permite a pergunta e aceitar responder, qual o seu sonho para o grande desenvolvimento das regiões de baixa densidade dentro da região norte de Portugal? Ou seja, eu acho que a palavra sonho é um bocadinho forte, aplicada ao desenvolvimento, mas eu gostaria de ver estas regiões com investimentos que possam qualificar o território. Pequenos investimentos, às vezes, como referi há pouco, não estamos a falar aqui de grandes investimentos, não estamos a falar de um grande volume financeiro, mas eu acho que é preciso aqui um desígnio diferente para estas regiões. Quando nós vemos a questão da floresta, para dar um exemplo, dos milhões de euros que o Estado gasta em incêndios, quando há um incêndio, por mais pequeno que seja, o Estado afeta esse incêndio, e bem, porque o incêndio tem que ser resolvido, é um problema, tem que ter uma solução rápida, mas gasta ali uns milhões de euros, por mais pequeno, em meios aéreos, nas corporações de bombeiros que vêm, no desgaste dos materiais, enfim, a contabilidade não é difícil de fazer. Não vejo, sinceramente, o mesmo Estado a aplicar dinheiro, por exemplo, na questão da prevenção, do ordenamento da floresta. Nós falamos recorrentemente da questão do ordenamento da floresta, e o que vemos ao longo dos 30 anos, mais o mesmo, é a floresta arde, a regeneração natural com as mesmas espécies, de cada vez que há regeneração natural temos um prejuízo ambiental, porque há espécies que dominam, espécies invasoras dominam as outras, portanto a floresta vai se alterando para pior, com os solos, esses problemas todos, e não se vê coisas simples como pegar em grandes manchas florestais o Estado e em articulação com as autarquias, florestar com folhosas. Portanto, há aqui um trabalho, a própria valorização da agricultura, dos agricultores, são sempre os parentes pobres do desenvolvimento, e portanto o que eu gostaria de ver era sobretudo um olhar diferente sobre estes territórios. Não lhe parece fazer sentido, por exemplo, dentro destes fundos do plano de resiliência e recuperação, por exemplo, haver um orçamento para ações de emparcelamento por aquisição de terrenos, ou por uma linha de financiamento para emparcelamento, ou seja, mexer nas questões estruturais, que é a base que não funciona a nível florestal é a questão da escala para fazer gestão. E, por exemplo, uma intervenção, imagine, sei lá, do Estado a comprar e a agrupar, e depois até se não quiser gerir, colocar no mercado, acha que faria sentido? Acho que fazia todo sentido. As experiências que têm existido não têm tido, digamos, grande adesão, por exemplo, a questão da Bolsa de Terras, sobretudo no Norte, porque há aqui uma questão cultural que está muito enraizada e que dificulta todas estas políticas. Estava aqui a pensar, eu li o documento, mas não li o documento, li o resumo do documento, e tenho a ideia, posso não rigoroso naquilo que vou dizer, peço desculpa, que há lá uma referência à questão do emparcelamento, na questão da agricultura. Portanto, alguém ainda tiver tempo de confirmar, penso que há lá uma referência a esse aspecto. Mas sim, a questão da propriedade é uma questão absolutamente
suficientemente decisiva, que também tarda em se encontrar. Sabemos, já se fez o diagnóstico, sabe-se quais são as medidas que devem ser tomadas, mas elas custam a sair do papel. Sim, eu acho que era preciso coragem, na minha perspectiva, de atuar de outra maneira, que é a questão sobre a estrutura fundiária, que é a questão da competência dos agentes económicos, quer seja na agricultura. Pedro Martins, deixe-me só dar-lhe um exemplo. Na questão da Bolsa de Terras, nós tentámos aderir a esse programa e, de facto, não teve sucesso. As pessoas não têm essa disponibilidade e, portanto, culturalmente é um problema que vai ser, pelo menos nesta geração, vai ser muito difícil de ver. Para dar um exemplo muito simples, em Montinho de Basto, amanhã ou na próxima semana, chegar aqui um empresário agrícola, que não é de cá, mas quer investir, que tem uma ideia, que tem um modelo de negócio, mas precisa da área, eu diria que dificilmente conseguirá encontrar uma área agrícola para ele desenvolver um negócio, apesar de haver muitas terras, muitos terrenos que estão ou abandono ou que não estão a ser rentabilizados, mas a questão da posse é mais forte que todos, esse argumento é mais forte que todos os outros, não sei se concorda. Sim, concordo, mas não me parece limitativo. É assim, eu, por exemplo, acho que faz sentido, por exemplo, eu alocaria 500 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para alavancar 7.500 milhões de compra de terra para emparcelamento, ou seja, para uma linha de crédito, tal como existe na linha FEI. 20 milhões de euros do PDR alavancam 300 milhões de euros de investimento que a banca empresta. Ou seja, a partir do momento que o governo, por exemplo, anunciou a nível florestal uma linha para o emparcelamento, eu recebi uma série de chamadas e de contactos de pessoas interessadas em aderir. Ou seja, se existir uma forma de financiar, isto, claro, tem de ser uma linha de financiamento a 30 anos, tem de ser compatível com o desenvolvimento das atividades. Mas se existir este tipo de ferramentas, automaticamente as coisas mudam. Por exemplo, do ponto de vista florestal, na minha perspectiva, não me choca, e sou defensor da propriedade privada, em que se coloca ao proprietário florestal três opções, que é, ou faz a gestão ele próprio da propriedade de acordo com o que diz o Plano de Ordenamento Florestal, ou se integra numa zona de intervenção florestal, ou se não quer nenhuma destas, tem uma expropriação de uso, um arrendamento compulsivo, que é a pessoa ou faz de acordo com o que é o interesse público, está a perceber? E há um respeito da propriedade, ele continua a ser proprietário. Só que não é o utilizador, se não quer fazer nenhuma das outras. Agora, tem que haver, na minha perspectiva, tem que haver uma defesa do interesse público. Quer dizer, nós não podemos gastar 500 milhões de euros em meios de combate, 500 milhões de euros por ano, em meios de combate, em ações de florestação, por aí fora, e depois não há gestão a seguir e que são 500 milhões de euros que vão para o lixo quando um terço da população portuguesa está em índice de pobreza. Não, isto tem que haver aqui. Eu acho que toda a população com bom senso percebe uma coisa destas. Repare, alguém dizia, não se quer mexer na propriedade porque tem a ver com as pessoas. Mas qualquer um de nós tratar mal os filhos, perde-os. Sim, há outros exemplos noutras áreas onde o Estado é mais interventivo, não é? Eu acho que falta é vontade política de querer ir ao fundo das coisas, de querer gerar mesmo desenvolvimento a sério, não é? Nesta questão, por exemplo, da limpeza das faixas de combustível, ir aos incêndios de Portugal, claro, há 3 anos para cá, era impensável, ou melhor, antes dessa catástrofe, era impensável dizer a alguém que tinha um terreno com mato, dizer, você tem que, embora os municípios pudessem, com os regulamentos, pudessem obrigar as pessoas a fazer, mas não havia essa cultura, e nós temos a prática de obrigar as pessoas a limpar o terreno, dizer, se não limpar, isso não põe em risco, não é só a habitação, põe em risco toda a aldeia, não é? E o Estado,
nós aqui em Mondim fizemos, os municípios, com um edital, um pinheiro, que é o mais fácil, um edital, tanto quando a pessoa a limpar no espaço-tempo que estava definido na lei, terminado esse espaço-tempo da pessoa não limpar, o município limpa e depois apresenta a conta. Isso, as pessoas perceberam que tinha que ser assim, que era uma questão que era impensável há uns anos atrás. Alguém que se julga dono do terreno, e na parte, efetivamente é dono do terreno, mas há questões de segurança pública que se sobrepõem a essa questão. Não, para mim é o exemplo dos filhos, não é? Repara, não há nada neste mundo que eu queira mais e que dê maior valor que os meus filhos. Mas o que é certo é que o Estado, neste momento, tem instrumentos de que se eu não os tratar de acordo com as minhas responsabilidades, o Estado arranja maneira de tomar conta deles. E, portanto, esta questão da propriedade, na minha perspectiva, pode ter soluções. Temos aqui uma última questão, há aqui muitas, mas nós teremos de encerrar dentro da hora prevista, que são as 22h30, e como não falámos sobre isto, eu vou colocar. O desporto pode ser eixo de desenvolvimento em regiões de baixa densidade? Qual é que é a sua opinião e a sua perspectiva sobre o papel do desporto no desenvolvimento? O desporto, se for um fator diferenciador, como todos os outros, pode ser um fator de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho dificuldade em perceber a pergunta nesse sentido. O desporto, enquanto prática... Vejo, por exemplo, sei lá, há conselhos que apostam na canoagem ou no remo, como... Sim, na perspectiva que... Ainda hoje vi no Facebook Sinfãs que aposta no ténis de mesa e que vai fazer a Câmara Municipal, que vai fazer uma promoção desse desporto junto de todas as escolas. Nessa perspectiva, de tudo que é fator de diferenciação e tudo que seja que acrescentam a essa marca da criatividade, se os concelhos conseguirem atrair desportistas, por exemplo, em algumas modalidades, na canoagem, por exemplo, aí funciona bem com recursos naturais, que são, neste caso, é praticado no Rio. Aplica-se, por exemplo, também a alguns concelhos que têm residências, por exemplo, para artistas. Eu lembro de Paredes de Coura, que tem essa ligação, por exemplo, tem uma escola de rock, que faz a ligação, por exemplo, com um festival de todos esses projetos que possam ser diferenciadores, que possam atrair criatividade ao concelho, valorizar, obviamente que são muito importantes e o futuro, nós aqui, por exemplo, em Mondim, temos uma escola de parapente, de um monte, da Graça, quem conhece, e, por exemplo, no âmbito do PROVER, que é uma estratégia de qualificação dos recursos naturais, vai ser feito um investimento, por exemplo, na pista de descolagem e de aterragem. E, por exemplo, o parapente é um aspecto diferenciador, o ciclismo também, ou seja, nessa perspectiva não de alta competição, mas sobretudo em modalidades que podem fazer essa ligação com o território e com isto, sim, realmente um fator de diferenciação. Claro. Bom, eu pedia então ao Mário Coelho se fazia um resumo desta quase hora e meia que estamos aqui em conversa. O que é que poderemos reter desta conversa? É de facto uma boa conversa em que com certeza nos acrescentou a todos muita coisa. E mais uma vez muito obrigado ao engenheiro Alberto, porque foi uma intervenção muito direta, mas ao mesmo tempo também muito explícita, e isso é o ideal. Portanto, aqui acabamos por falar um bocadinho no conceito, ou seja, na sua generalidade falamos no conceito de baixa densidade, uma designação utilizada muitas vezes para a questão dos fundos comunitários, e falámos também que estes territórios representam uma grande mancha do nosso território. Muitas vezes são considerados territórios com menos rendimento, e só nos últimos tempos é que se começou a olhar com
com mais importância para o desenvolvimento do nosso país. O futuro será a grande incógnita, portanto, é saber se vão ser criadas as condições que são necessárias para estes territórios, no fundo, acabarem por se desenvolver através da atração de investimento. A questão climática, também falamos sobre ela, tem sido muito falada e é importante também para estes territórios. A questão da pandemia, que é um tema atual que estamos a passar agora, as pessoas começaram a procurar mais estes territórios, no fundo, para acabar por se defenderem, salvaguardarem um bocadinho. O turismo de natureza tem crescido muito nestas zonas, e a questão que ficou aqui patente é se esse, tal como noutros, se esse investimento que tem vindo a ser feito será de facto o mais adequado, e só o futuro dirá. Como somos um país um bocadinho de modas, é necessário é muito importante que se estabeleça um equilíbrio e não se entre em exageros, para que não haja um efeito também nefasto também para a questão do ambiente, entre outras questões. É importante haver investimento e oportunidades também para o realizar, no fundo, para dar qualidade de vida, para que as pessoas possam se deslocar para estes territórios, como é o caso dos transportes e também das comunicações. O turismo, agricultura e floresta, como áreas exemplo eleitas de atividades, poderão promover o desenvolvimento destas regiões. A questão de haver menos pessoas nestas regiões, portanto, fez com que as CIM também tenham vindo a ter um papel mais preponderante no desenvolvimento, por causa da questão também da massa crítica, da falta de massa crítica. A questão da burocracia também, portanto, o chave será termos uma burocracia útil e não um excesso, porque não abona. Contudo, ela é importante para que haja para que acabe por haver uma boa aplicação dos fundos. Portanto, falamos também aqui da questão da abundância em algumas regiões e noutras um escasso investimento. As marcas regionais como sendo importantes, mas têm que ser muito bem definidas e não dar aqui, no fundo, alguns sinais contraditórios. É importante também que as universidades sejam instituições não só de ensino, mas também contribuam para este desenvolvimento. Falamos da questão também do emparcelamento e da sua importância. Agora, mais ao final, o papel do desporto como fator diferenciador, e por isso também se pode, como outras atividades, tornar-se dinamizador. E, em jeito final, acho que parece-me que posso salientar alguns efeitos aqui mais importantes nestas regiões, que será a questão de ter mão de obra qualificada para que se consiga deslocalizar o investimento, o próprio investimento para que esta deslocalização seja possível, e os próprios municípios também disponibilizarem condições para que tudo isto aconteça, como é o caso do alojamento, por exemplo. Serão estes os pontos a reter mais importantes, parece-me, desta conversa. Ok, agradeço ao Mário Coelho a síntese que fez. Engenheiro Humberto Cerqueira, pedia-lhe uma intervenção final, uma conclusão que entenda deixar-nos como mensagem mais forte desta conferência. Eu penso que todos nós, as intervenções que tivemos e também as perguntas que foram surgindo, são todas neste sentido de perceber que o mundo está em mudança, de perceber que isso pode ter efeitos positivos no desenvolvimento destes territórios, mas também não sabemos neste momento, com os dados que temos, aquilo que vai ocorrer. Sabemos que há condições para que isso aconteça, sabemos que há até fatores externos que vão impulsionar isso, mas a dimensão dos problemas e a dimensão daquilo que é preciso fazer é uma dimensão tão forte que não sabemos se isso será suficiente, mas penso que, de uma maneira geral, o diagnóstico está é fazer
tomar as medidas que são necessárias para que estas regiões possam ser, de facto, regiões de pleno direito e que não sejam regiões deprimidas e esquecidas como tem acontecido. Ok, engenheiro Humberto Cerqueira, muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui consigo. Este foi mais um agromeeting com quem tem massa crítica, com quem aceita vir expor as suas ideias, responder às perguntas dos participantes. Este é o desafio que assumimos todas as quintas-feiras. Na próxima quinta-feira iremos ter um novo agromeeting, será sobre certificação, mais-valia ou burocracia. Portanto, é uma questão que iremos com a Liliana Prestrelo da Naturalfa e, portanto, daqui até lá, despeço-me de todos com votos de uma boa noite e uma boa semana. Obrigado. Boa noite. Obrigado.